O estudo óptico-física ele é dividido em duas frentes. Óptica física, que estuda os fenômenos luminosos, cuja descrição depende da natureza da luz, e na óptica geométrica, estuda a propagação da luz com base em alguns princípios simples, que consideram o raio luminoso como um elemento definido geometricamente. Foi feito um experimento que demonstrou que as ondas de luz concentram várias cores, e essas cores podem ser decompostas. Existem fontes de luz que são classificadas em primárias e secundárias. Usamos as fontes primárias, que geram luz através de reações que transformam um tipo de energia em energia luminosa. O espectro de cores formado ocorre por causa da dispersão luminosa e cada luz que o compõe, luz monocromática, possui determinadas características físicas, a frequência. O fenômeno da dispersão é um desdobramento da refração, quando a radiação interage com um novo meio de propagação. O espalhamento da luz é um processo que ocorre muito rapidamente, no qual as partículas da atmosfera absorvem a radiação luminosa, emitindo para outra direção. Pode ser considerado um tipo de refração, no caso de a partícula ser transparente ou translúcida, como as moléculas dos gases e gotículas de água presentes no ar. Mas a luz também pode ser espalhada por partículas opacas, como poeira e outros poluentes. As fontes de luz. Nós temos o Sol, nós temos uma lâmpada incandescente, uma lâmpada de LED e uma vela. A luz incandescente, você pode notar que a frequência, nesse gráfico, que a frequência vermelha ela é mais comprida, enquanto na luz natural o comprimento verde, azul predominam. E na luz de LED, fica aqui nesse gráfico, a gente pode ver aqui a luz azul, amarela e alaranjada tem comprimento maiores em seu comprimento do espectro luminoso. Aqui nesse slide você pode ver a luz vermelha ela tem 700 nanômetros, enquanto a frequência da luz azul é de 450 nanômetros. Imagine um feixe de luz branca emitido pelo Sol, por exemplo, atravessando um prisma de vidro. Vai formar diferentes cores. Quando isso acontece, a onda de luz sofre uma interferência. Nossa visão não permite perceber que a luz branca é formada por várias cores, mas quando fazemos isso em um instrumento óptico, como um prisma, esse fato fica evidente. Pode ser formada por várias cores, a luz branca é denominada policromática. Muitas e cromática, cores. No prisma, no desvio mínimo, são formadas a cor vermelha, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. No século XVI, a ideia de que a luz tinha uma velocidade infinita e que por isso se propagava instantaneamente perdeu a força, desde os tempos de Galileu. Acreditava-se que a luz propagava-se a uma velocidade de valor muito grande, mais finito. Restava apenas propor uma maneira adequada para determinar esse valor. Newton admitiu que na mudança do meio do ar para o vidro, a velocidade de propagação da luz aumenta, por causa da força de atração sobre os corpúsculos, e que faz com que eles se aproximem da reta normal, a superfície de separação dos meios. Assim, quanto mais denso for o meio de propagação,
maior será a velocidade, pois mais intensa será essa força atrativa. O modelo ondulatório proposto por Jung e aperfeiçoado por Young considerava outra hipótese. A experiência com as ondas nos meios líquidos indicava que, quanto mais denso for o meio, menor será a velocidade de propagação da onda. Portanto, a velocidade da luz no ar deveria ser maior que no vidro, e não o contrário, como queria Newton. Em 1849, o físico francês Armand H. Louis Fizeau, de 1819, morrendo em 1896, realizou uma experiência para determinar a velocidade da luz e chegou a um valor de 5% acima daquele aceito. Um ano mais tarde, outro físico francês, Jean-Bernard Léon Foucault, que viveu de 1819 a 1868, aperfeiçoou o método de Fizeau e obteve um resultado ainda mais preciso, determinando a velocidade da luz na água e em outros meios transparentes. Seus resultados estavam de acordo com a teoria ondulatória. Atualmente, admite-se que a velocidade da luz no vácuo é de 299.792.458 metros por segundo, que aproximadamente é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou 3,0 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. A teoria ondulatória não explicava satisfatoriamente todos os fenômenos luminosos. Faltava determinar as características das ondas luminosas e o meio no qual eles se propagam. O meio material proposto para a propagação das ondas luminosas era o éter, que já havia sido sugerido por Aristóteles na antiguidade, para nomear o quinto elemento que formava o universo. Entre os séculos XVII e XIX, o éter era entendido como um meio fluido invisível que ocupava todo o espaço. A dificuldade era caracterizar o éter, residia no fato de que ele não oferecia resistência ao movimento dos corpos celestes. Para ser resistente a esse movimento, seria necessário supor que ele tivesse densidade muito baixa. Porém, para servir de meio de propagação a uma onda luminosa, que é uma onda transversal, o éter precisaria ser ao mesmo tempo rígido e sólido. Essa contradição não foi resolvida até o século XX, quando Einstein propôs outra teoria, que desconsiderava a necessidade de um meio material para a propagação da luz. Refração da luz é o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética quando essa atravessa meios ópticos diferentes. Durante a refração, o comprimento da onda de luz muda, enquanto a sua frequência permanece constante. A refração pode ou não ser acompanhada de uma mudança na direção da propagação da luz. Vocês podem observar os ângulos. Ela entra numa reta, você tem a normal, do meio 1 para meio 2. Cálculos são possíveis para determinar a velocidade da diferença dos ângulos nos meios. Interferência luminosa. No início do século XIX, o físico médico inglês Thomas Young contribuiu para elucidar a natureza da luz, retomando a experiência que possibilitou a Grimaldi a descoberta da difração. Jung sugeriu que, em vez de um orifício muito pequeno, fossem feitos dois orifícios próximos entre si, e se incidisse sobre eles luz proveniente de uma única fonte luminosa, que já tivesse passado por uma fenda. Essa nova experiência mostrou que numa tela colocada em frente, mas a certa distância dos orifícios, formavam-se áreas claras e escuras intercaladas, ou seja, a luz de uma única fonte que já sofreu difração
Ao incidir sobre dois orifícios, fez com que eles reagissem com duas fontes de luz. Desse modo, ficou comprovada que a luz, mais luz, pode resultar em claridade e escuridão. Adepto da teoria ondulatória da luz, Young realizou uma experiência que só podia ser interpretada considerando a ideia de que a luz era uma onda. Assim, a presença dos dois orifícios provocava a difração da luz incidente nas duas áreas. A luz difratada por um dos orifícios interferia na outra e, portanto, o que se via na tela era um resultado dessa interferência. Quando ela era construtiva, surgia na tela uma região luminosa. Quando destrutiva, aparecia uma região escura. As áreas pouco iluminadas correspondem à interferência intermediária entre a construtiva e a destrutiva. Apesar de a experiência de Young apresentar um resultado favorável à teoria ondulatória da luz, por algum tempo a teoria corpuscular ainda prevaleceu. As moléculas do ar, como o oxigênio e o nitrogênio, são mais eficientes em espalhar comprimentos de onda curta de luz azul e violeta. Esse espalhamento seletivo das moléculas do ar é responsável pela cor azul do céu.